tudo bem com você? Eu sou a professora Kayla Prado, dou aula de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre uma das grandes obras da dramaturgia mundial, O Alto da Barca do Inferno. Vamos lá? O Alto da Barca do Inferno é uma obra da dramaturgia portuguesa, escrita em 1517 pelo escritor Gil Vicente. E é uma obra interessantíssima, porque ela é uma espécie de retrato da sociedade portuguesa daquele período, uma espécie de quadro. Isso porque os personagens são alegóricos, ou seja, eles representam instituições, grupos sociais e não necessariamente os indivíduos. Tanto que os personagens deste auto, eles não têm especificamente um nome, né, como João da Silva. Eles representam os grupos sociais, como o clero, a justiça da época, grupos religiosos. Dessa forma, nós formamos uma espécie de retrato da sociedade portuguesa daquele período. Muitos grupos de teatro já fizeram adaptações dessa peça, inclusive os nossos alunos da Escola Luiz Helena, que no Festival de Teatro de 2019 representaram uma adaptação do Alto da Barca do Inferno, dirigidos pela professora Lígia Ferreira, e por esse trabalho ganharam inclusive o prêmio de segundo lugar, segunda melhor peça no Festarte. Então agora, o que é um auto? Bom, um auto ele é um tipo de texto dramatúrgico. Da mesma forma que existem comédias, farsas, textos trágicos, né, tragédias, o auto ele é um tipo de texto em que você vai ter personagens místicos, uma espécie também de crítica à sociedade, né? Tanto que o próprio autor, o próprio Gil Vicente, chama o Alto da Barca do Inferno de um auto moralizante. Na maioria das vezes ele é escrito em versos, porque isso facilitava a memorização. Os atores conseguiam memorizar muito melhor quando o texto estava estruturado em forma de versos. O cenário do Alto da Barca do Inferno é um cenário muito simples. Você tem uma espécie de porto e de um lado você tem a barca do céu e do outro lado a barca do inferno, com seus respectivos barqueiros, o anjo e o diabo. Esses barqueiros vão julgar os personagens que vão chegar ali naquele porto, e os personagens são julgados pelas atitudes que eles tiveram durante as suas vidas, pelos vícios pecaminosos que eles tinham. O julgamento pelo qual os personagens passam não é tão difícil de acontecer, porque eles chegam no porto com os objetos dos seus pecados. Então não havia nem como argumentar com o diabo e nem com o anjo. O interessante também é que o diabo ele é uma figura muito sarrista. Ele vai sempre ironizar os comportamentos dos personagens, que achavam que por terem benefícios durante a vida na Terra, também teriam benefícios ali no porto, né? Que é uma espécie de purgatório. Já o anjo não. O anjo é uma figura séria e que nem conversa com os personagens que já chegam nesse porto sabendo, de certa forma, que seriam condenados. Vamos falar dos personagens agora. O primeiro personagem a chegar nesse porto é o fidalgo. O fidalgo que representa a classe dos nobres, que é uma classe opulenta, arrogante, exploradora. Inclusive, ele chega no porto com uma cadeira específica, um banquinho específico carregado pelo seu empregado, porque ele não podia sentar em qualquer lugar. E por ter tido privilégios durante toda a sua vida, ele acha que ali ele também teria privilégios. Então ele já chega no local conversando com o anjo, né? Ele diz assim, né, dentro do português daquele período, "Ô da barca", né? E chama o anjo e fala, "Está aqui reservado o meu lugar?" Sendo que, na verdade, a barca dele era a barca do inferno, exatamente porque durante a sua vida ele teve essas atitudes. O segundo personagem é o onzeneiro, que é uma espécie de agiota. Também era explorador, ganancioso, ele cobrava juros extremos das pessoas para as quais ele emprestava dinheiro. E por essa atitude, ele também era da barca do inferno. Outro personagem que chega na sequência é o sapateiro. E você pensa, poxa professora, mas é um sapateiro, é um trabalhador. Sim,
Apesar de ser muito trabalhador, o sapateiro também explorava os seus clientes. Ele sempre colocava juros altíssimos em cima dos valores, roubava as pessoas, enganava constantemente a todos. E exatamente por isso, também era da barca do inferno. Logo depois chega no porto o frade. E o frade é uma figura interessante, porque quando ele chega dançando, fazendo uma festa, junto com a sua amante, a Florença. O frade, então, representante do clero, né, que deveria viver aquilo que pregava, ele acabava pregando algo e vivendo outra coisa, era um hipócrita. Chega, portanto, com uma meretriz, dançando com ela, e por ser frade ele acha que tem direito à barca do céu. E vai cobrar isso do anjo. Todavia, exatamente por chegar com o grande objeto do seu pecado, ele vai herdar a barca do inferno. Outra personagem é Brígida Vaz. Percebam, essa personagem é nomeada, não necessariamente ela vem como um ser alegórico. E a Brígida Vaz era a agenciadora das meretrizes, né? Ela explorava meninas inocentes que haviam, por algum motivo, se decepcionado com a vida, e ela levava essas meninas para o seu prostíbulo para que elas fossem vendidas para outros homens. A Brígida Vaz também, por sua postura, herda o inferno. E aí você pergunta, mas professora, todo mundo vai para o inferno, né, nesse alto moralizante? Importante lembrar que o Gil Vicente, ele era cristão. Então, exatamente por isso, ele tem, né, durante toda a escrita da sua obra, toda uma visão cristã acerca do julgamento desses personagens. Mas nós temos também personagens que herdam o céu, como, por exemplo, o parvo, né? O parvo é uma espécie de bobo da corte, que exatamente por ser explorado pelos outros, né, por ser inocente, acaba representando a própria população. E exatamente pela sua inocência que ele vai herdar a barca do céu. Outros personagens que também herdam a barca do céu são os 4 cavaleiros, que morrem lutando pela cruz de Cristo, morrem como mártires. Então, quando eles chegam no purgatório, quando eles chegam nesse porto, o diabo nem ousa chegar perto deles, porque eles já morrem como mártires, então vão direto para a barca do céu. Ainda há outros personagens que herdam a barca do inferno, como, por exemplo, o corregedor e o procurador, que chegam ali com vários processos que eles haviam vendido, deveriam representar a justiça, deveriam defender uma sociedade em que todos vivessem de forma correta, mas infelizmente eram corruptos, e isso faz também com que eles herdem a barca do inferno. E por último, o judeu. O judeu tinha muito aquela ideia de que apenas o seu povo merecia os benefícios do céu, né? Era extremamente religioso, portanto desprezava qualquer outro tipo de povo, desprezava as outras pessoas da sociedade. E exatamente por isso, por esse egoísmo, também vai herdar a barca do inferno. Bom, o interessante dessa obra é que nós conseguimos perceber muitos desses personagens ainda presentes na atualidade. Por isso que é considerada um clássico da literatura, da dramaturgia mundial. Exatamente porque nós temos traços críticos ainda presentes, mesmo na sociedade do século XXI. Se você quiser, existem vários grupos que representam essa peça em canais, né, do YouTube, e você também pode assistir essa peça feita pelos nossos alunos, né, os alunos do Jovens em Atuação, lá no YouTube da Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos e utilizem isso durante a vida de vocês. Até mais!